Anápolis 2, Guarani 1. Bugre desperdiça chances, perde força no segundo tempo e sofre gol no final. Vem comigo para esse pós-jogo vergonhoso, hein? Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham. Eu sou o Wendel. Sejam muito bem-vindos a esse pós-jogo de Anápolis 2, Guarani 1, que foi realizado nesta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no estado de Goiás, às 20 horas, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Pra gente nem perder tempo, comenta, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal. O Guarani deixou o estádio Jonas Duarte em Anápolis com uma derrota dolorosa por 2-1 para a equipe do Anápolis nesta segunda-feira. O resultado é especialmente frustrante porque o Bugre teve oportunidades suficientes para construir uma vantagem importante, principalmente na primeira etapa, mas pecou pela forma absurda nas finalizações. O time bugrino chegou a controlar boa parte do primeiro tempo, criou chances claras e poderia ter ido para o intervalo em vantagem confortável. No entanto, a falta de eficiência ofensiva, um pênalti contestável e marcado contra o Guarani, uma expulsão desnecessária e posteriormente escolhas questionáveis de Hélio Cizenando contribuíram para uma derrota que parecia evitável. Primeiro tempo, o Guarani começou melhor e transformou a superioridade em vantagem no placar. Guilherme Cachoeira marcou o gol bugrino na primeira etapa, colocando o Guarani em vantagem e premiando uma equipe que vinha encontrando espaços na defesa do Anápolis. Mesmo depois de abrir o marcador, o Guarani continuou criando. O ataque chegou a desperdiçar uma oportunidade cara a cara com o goleiro, a bola enfiada aí por Inayan para Luca dentro da área, mas o atacante não conseguiu concluir de primeira. O Anápolis respondeu e Juninho também teve uma chance clara diante de Kaique França, que fez uma defesa importante para preservar a vantagem bugrina. O Guarani ainda levou perigo na bola parada. Maurício Antônio ganhou pelo alto, a defesa afastou parcialmente e João Paulo ficou com a sobra. O meia tentou colocar novamente a bola na área, com um cruzamento rasteiro atravessando a defesa, buscando um possível desvio ou a chegada de um atacante. A bola, porém, passou por todo mundo. Era um momento que o Guarani poderia ter ampliado e encaminhado a partida, e não aproveitou. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Rafael Rodrigues se envolveu em uma disputa com Matheus Lagoa dentro da área. Wallace Martins, o árbitro, marcou o pênalti, decisão contestadíssima pelo lado bugrino. Matheus cobrou aos 38 minutos e empatou. Aliás, um pênalti mandrake, Sinceramente, foi nada, O Guarani, que poderia estar administrando uma vantagem maior, acabou vendo o Anápolis voltar para o jogo. Antes do intervalo, ainda houve a expulsão de Emerson Barbosa e Juninho após uma confusão na lateral de campo. O gol deu confiança à equipe do Anápolis, que já vinha crescendo na partida. Juninho, principalmente, começou a incomodar bastante a defesa do Guarani antes de ser expulso, com velocidade e movimentação. O Guarani teve chances suficientes para sair vencendo por 2-0 na primeira etapa. Faltou precisão, faltou tranquilidade na hora de concluir e sobrou desperdício. Segundo tempo, o Guarani recuou, perdeu o ímpeto e praticamente entregou o jogo. A expectativa era de que o Guarani voltasse para o segundo tempo, mantendo a postura agressiva apresentada em boa parte da primeira etapa. Aconteceu justamente o contrário. O Bugre voltou mais acuado, passou a atuar de maneira excessivamente reativa e perdeu boa parte do ímpeto ofensivo. A equipe praticamente não conseguia encaixar os contra-ataques e, consequentemente, passou a oferecer menos perigo. As mudanças promovidas por Hélio Cizenando inicialmente não surtiram o efeito esperado.
O Guarani perdeu intensidade e parecia cada vez mais distante daquela equipe que havia criado boas oportunidades antes do intervalo. Posteriormente, porém, as substituições ajudaram o time a recuperar um pouco da força ofensiva. O problema é que, quando as chances voltaram a aparecer, o Guarani novamente não soube aproveitar. E Luca teve uma noite particularmente ruim, né? O atacante desperdiçou pelo menos quatro oportunidades claras aí durante o jogo todo. A mais emblemática aconteceu aos 30 minutos, quando ficou cara a cara com o goleiro do Anápolis e não conseguiu concluir em gol. Ele fez o mais difícil, ele conseguiu chutar para fora. Em outra oportunidade gigantesca para o Guarani assumir a vantagem, né? E não aconteceu mais uma vez. Pouco depois, aos 33 minutos do segundo tempo, foi a vez de Neto Costa receber a chance praticamente de ouro. O centroavante ficou frente a frente com o goleiro, mas também desperdiçou. E aí foram duas oportunidades claríssimas em pouquíssimos minutos. Em uma partida decidida por apenas um gol, são lances que não podem ser tratados como simples detalhes. O Guarani teve a oportunidade de ganhar o jogo, mesmo depois de um segundo tempo abaixo do esperado, mas não conseguiu transformar suas chances em gol. E o futebol, mais uma vez, cobrou a conta. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, veio o golpe definitivo. Um chute acabou desviando em Inayan, e aí mudando completamente a trajetória da bola e enganando a defesa bugrina. Matheus Lagoa apareceu para completar a jogada e marcar o segundo gol do Anápolis. 2-1 resultado final. O gol encerrou qualquer possibilidade de reação bugrina. Olha, uma derrota que passa aí pelo desperdício, né? Pelo desperdício. Vamos então a notas dos jogadores que atuaram nessa partida. Kaique França, 7,5, foi aí importante quando precisou trabalhar, fez uma grande intervenção diante de Juninho e evitou o gol, que poderia ter mudado o rumo da partida, e não teve culpa nos gols sofridos. Inayan, nota 4, participou das ações ofensivas, encontrou Luca em boa oportunidade no primeiro tempo, teve aí a participação indireta no segundo gol do Anápolis, quando a bola desviou e enganou a defesa. Maurício Antônio, nota 5,5, foi bem nas disputas pelo alto, participou de uma das principais jogadas de bola parada do Guarani. Teve atuação segura dentro das limitações da equipe. Rafael Rodrigues, nota 3, o pênalti cometido aos 35 minutos pesa bastante na avaliação. Era um lance em que o defensor precisava ter mais cuidado dentro da área. Emerson Barbosa, nota 3, não vinha fazendo aí uma partida desastrosa, mas acabou expulso após a confusão com Juninho. Deixou o Guarani em uma situação bastante complicada. Luiz Otávio, nota 5, atuação discreta na proteção ofensiva, teve trabalho para controlar o crescimento do Anápolis no decorrer da partida. Isaac, nota 4, participou do meio-campo, mas não conseguiu manter o controle da partida durante o segundo tempo, quando o Guarani perdeu intensidade. Cauã Jesus, nota 5, mostrou disposição e participou da movimentação ofensiva, principalmente aí na primeira etapa, mas perdeu força no decorrer do jogo. João Paulo, 5,5, um dos jogadores mais participativos aí na criação. Teve boa leitura na bola parada e tentou colocar a equipe no ataque. Faltou a parte em que os companheiros aproveitassem melhor as jogadas, né? Guilherme Cachoeira, 6,5, deu velocidade ao Guarani enquanto esteve em campo. Sua saída acabou reduzindo parte da capacidade de aceleração do time. Luca, nota 0. A pior atuação do ataque bugrino. Não é possível ignorar a quantidade de oportunidades desperdiçadas. Luca teve pelo menos 3 chances claras no segundo tempo e principalmente na situação cara a cara aos 30 minutos. Tinha tudo para marcar.
Em uma partida decidida aí por um gol, desperdiçar tantas oportunidades é imperdoável. Hoje o Luca deixou de ser a solução e virou parte do problema. O técnico Hélio Cizenando, nota 2,5, errou no time. O Guarani tinha terminado o primeiro tempo criando oportunidades e mostrando condições de vencer. A equipe voltou para a segunda etapa muito mais recuada, perdeu a agressividade e praticamente abandonou a capacidade de contra-atacar. As primeiras substituições também não ajudaram. É verdade que o time melhorou posteriormente, lá pro lado dos 30 minutos, mas o problema já estava criado. O Guarani precisava continuar pressionando e buscando o gol, e não simplesmente aceitar uma postura reativa contra um time último colocado na tabela naquele momento. Além disso, diante da quantidade de chances desperdiçadas, o treinador também precisa cobrar seu setor ofensivo. A equipe teve condições de vencer e perdeu. E as escolhas do treinador precisam entrar nessa conta. As notas dos suplentes: Renan Castro, nota 4, entrou para recompor o setor e ajudou a dar maior equilíbrio à equipe. Não comprometeu, mas também não conseguiu mudar a partida ofensivamente. Carlos Eduardo, 4,5, tentou ajudar na reorganização do meio-campo, mas teve participação limitada no contexto do jogo. Herbert, 5,5, uma das mudanças que funcionaram. Sua entrada ajudou o Guarani a recuperar a velocidade e intensidade na reta final. Neto Costa, 2,5, entrou e recebeu uma oportunidade enorme aos 33 minutos, cara a cara com o goleiro, e não marcou. Entrou, não conseguiu acrescentar praticamente nada ao setor ofensivo, faltou velocidade, intensidade, chega. As notas da arbitragem: o Wallace Martins Lopes, nota 3. A principal reclamação bugrina fica por conta do pênalti marcado aos 35 minutos. Na nossa avaliação aqui, não houve penalidade. Matheus Lagoa foi esperto ao buscar o contato e conseguiu enganar aí, convencer o árbitro, mas o lance não parece suficiente para justificar a marcação. A decisão mudou o cenário da partida e recolocou a Anápolis no jogo. A expulsão de Emerson e Juninho após a confusão na lateral também contribuiu para deixar o jogo ainda mais tumultuado. Ainda assim, a arbitragem não pode servir de desculpa para o resultado. O Guarani teve oportunidades suficientes para vencer. Elson Araújo da Silva, o assistente, nota 5,5. Atuação discreta, não teve participação decisiva nos principais acontecimentos relatados na partida. E Edna Cristina Santos Ferreira, também 5,5. Também teve atuação discreta, sem interferência determinante no resultado. Agora, o Bugre volta a campo na segunda-feira, dia 17 de agosto, às 19 horas, para enfrentar a equipe do Ipiranga no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Anápolis 2, Guarani 1, Campeonato Brasileiro Série C 2026, 16ª rodada, nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, às 20 horas, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Teve a arbitragem de Wallace Martins Lopes e os assistentes Elson Araújo da Silva e Edna Cristina Santos Ferreira, todos do estado do Maranhão. O Guarani atuou hoje com os seguintes atletas: Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, Rafael Rodrigues e Emerson Barbosa, Luiz Otávio, Isaac, depois Carlos Eduardo, Cauã Jesus, depois Everton Brito e João Paulo, depois Herbert, Guilherme Cachoeira, depois Renan Castro e Luca, depois Neto Costa, o técnico Hélio Cizenando. E o que fica para o Guarani? Bom, a derrota em Anápolis deixa um alerta gigantesco, né? O Guarani precisa de um homem-gol, né? Até agora o ano está indo embora e a gente não tem, né? Não adianta criar 3, 4, 5 oportunidades e a bola não entrar, né? O Bugre teve chances no primeiro tempo, voltou pior no segundo tempo e a parte da intensidade com as substituições acabou.
e novamente teve oportunidades para vencer depois dos 30 minutos. Mas o Luca não marcou, o Neto Costa não marcou e o Anápolis marcou no último lance da partida. No futebol, oportunidade desperdiçada vira sofrimento e nesta noite virou derrota. Para o torcedor bugrino, fica a sensação de que o Guarani não perdeu porque foi dominado durante os 90 minutos ou aos 45. Não foi isso. Perdeu porque, nos momentos em que poderia decidir a partida, não teve competência para fazê-lo. E isso precisa ser corrigido rapidamente. Desse jeito, o time não sobe. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe pra gente crescer cada vez mais depressa, sempre falando do Guarani. Pela paz no futebol, avante meu bugre, hoje sempre Guarani, ninguém apaga a nossa estrela, ninguém apaga a nossa história. Tendo mais novidades eu volto com vocês. Grande abraço, pessoal. Fui.